Obrigado. Muito obrigado a Elsa. Acho que já não posso ir embora, mas já está tudo dito, não é? Portanto, muito obrigado por esta apresentação, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Já não é a primeira vez que estou aqui em Bragança convosco. Não sei se é a segunda ou terceira. Isabel deve saber, já não me lembro. Não, vim aqui uma vez, estávamos a conversar em 76 ou 77, não é? Mas depois disso já cá vi outras vezes. Obrigado, Cristina. E portanto vou tentar em 36 minutos, eu tenho que acabar às 4h30, foi o que a Cristina me disse, não é? Portanto tenho 37 minutos para vos falar. É claro que como a Elsa, eu tenho também que pedir desculpa de não me chamar Cristina, mas não tive aqui à última hora a ver se conseguia mudar alguma coisa do nome, mas não deu, não é? Enfim, iniciar esta palestra, esta conferência, o Miguel dizia-me há bocado, podes começar como o Garcia Marques, que numa conferência assim ao almoço, disse às pessoas que se por acaso estivessem amassadas e aborrecidas, para saírem devagarinho, sem fazerem muito barulho, que era para não acordarem as outras, não é? E o Miguel estava a contar essa história e, portanto, tentarei não ser demasiado aborrecido. Na verdade, o que eu vos vou tentar fazer é um pequeno esboço, nestes 35 minutos, de um texto que eu vou começar a escrever, provavelmente amanhã ou domingo, não é? E portanto, vou começar a escrevê-lo e tenho mais ou menos desenhado na cabeça o que é que eu quero dizer e, portanto, vou tentar aqui convosco explicar-vos o esqueleto desse texto e na verdade é uma coisa ainda pouco argumentada, é para já só um esqueleto sobre as questões da formação de professores. Vai ficar tudo muito pela rama, mas posso deixar-vos os slides que tenho aqui, vou apresentar de forma um bocadinho rápida e depois certamente teremos outras oportunidades para conversar sobre isto. No fundo, a primeira coisa que eu vos queria dizer é chamar a atenção para uma realidade, que é a realidade que é, alguns em meados do século XIX, há cerca de 50 anos, em todo o mundo, criaram-se as instituições de formação de professores, também aqui em Bragança, não sei exatamente o ano da criação aqui em Bragança, 1881, talvez, Isabel deve saber, não é? Provavelmente 1881, não é? Não? Mais para 1896, que é a Escola de Habilitação e não sei o quê, depois Bragança foi um bocadinho mais tarde, foi 1896. Finais do século XIX, mas no fundo, basicamente, em todo o mundo, a partir de meados do século XIX, criam-se escolas normais. E esta escola, num certo sentido, é herdeira dessas escolas, não é? Portanto, a vossa história, na verdade, é uma história muito anterior à história do Politécnico, uma história que atravessa a escola do Magister Primário, que atravessa a escola normal republicana e que atravessa essa escola que na altura julgou-se chamada Escola de Habilitação para o Magistério Primário. Porquê é que eu vos chamo a atenção para isto? Porque isto está na raiz do esboço do que eu vos quero dizer, não é? Estas escolas chamavam-se normais, que eram se formavam professores, por uma razão muito simples, pela mais simples das razões. É porque era aqui que se ia normalizar o ensino. Ia-se normalizar o ensino. E normalizar porquê? Porque as práticas de ensino eram um caos. Não é? Não havia escolas, não havia edifícios escolares, não havia salas de aulas, não havia carteiras, não havia didáticas, não havia programas, não havia avaliação dos meninos, não havia essa coisa extraordinária que é inventada nas escolas normais, que é o ensino simultâneo. Esta é a ideia que se pode ensinar vários meninos ao mesmo tempo. Que eu posso dar uma lição e que essa lição pode servir para 20 minutos, nada disso tinha sido inventada antes deste processo de normalização do ensino, que se dá tipicamente a partir das escolas normais, ainda que não seja apenas nas escolas normais que ele se dá. Este processo de normalização do ensino conduz-nos a esta coisa, que para nós é uma coisa hoje muito óbvia, uma figura de imagem que é muito óbvia, mas que não existia antes das escolas normais. Uma sala de aula normalíssima de Vineu. Por acaso, se pudessem apagar estas luzes aqui de cima, as coisas vê-se um bocadinho melhor, não é? Uma sala de aula normalíssima, não é? Que pode ser de qualquer lugar do mundo. Eu, de propósito, pus ali uma imagem de uma sala de aula da China, não é? Como repararão, no quadro negro estão caracteres em mandarim, não é? Mas é para explicar que elas são iguais em todo o lado, não é? E este processo
de criação de escolas normais, daquilo que alguns de nós designam por modelo escolar, é muito importante para nós percebê-lo hoje, porque na raiz do meu argumento está esta coisa simples e, no entanto, muito complicada, que é que chegou agora o tempo, e este é o nosso tempo, de desnormalizar a escola, não é? Isto é, aquilo que foi normalizado há 150 anos precisa de ser desnormalizado. E provavelmente, para espanto nosso, muito do que se vai passar nas escolas nos próximos anos vai remeter-nos a uma imagem que era a imagem da escola antes de haver escolas, antes de haver este modelo escolar. E essa imagem era uma imagem de um espaço mais desorganizado, onde estavam crianças num canto, crianças no outro canto, onde estava um mestre, às vezes mais do que um mestre, onde se calhar não havia livros escolares, onde não havia uma estrutura didática ou disciplinar, não havia uma estrutura didática em cima de uma lição, não havia uma estrutura do espaço e do tempo como aquela que veio até aos dias de hoje. Provavelmente, o tempo da nossa geração, da vossa, é o tempo da desnormalização da escola e do regresso a modelos de aprendizagem, de educação e de formação que dificilmente cabem neste formato. Este é o meu argumento de partida para vos falar da formação de professores. Ora, este formato tem 4 coisas que são de uma enorme simplicidade. Tem um professor ou uma professora em frente a um quadro a dar uma aula, não é? Tem um conjunto de meninos e de meninas, não é? Sentados de costas uns para os outros, não é? A olharem para um centro que é definido pelo professor e pelo quadro negro, não é? Tem um quadro negro que é verdadeiramente um lugar onde está o conhecimento. O conhecimento enciclopédico está concentrado naquele quadro negro, não é? E, finalmente, tem uma estrutura de espaço e de tempo, ali definida pela sala de aula e por aquele relógio com a sua presença, uma estrutura espacial e temporal, com horas, lições de 1 hora, no caso do primário não, mas com toda uma estrutura de um espaço e de um tempo que corresponde à modernidade social, que corresponde à modernidade pedagógica, que corresponde ao que foi a organização do trabalho, da vida, das sociedades, desde o final do século XIX até ao princípio do século XXI, mas agora estamos num momento de viragem imensa e a escola tem que fazer também essa viragem, tem que fazer também essa mudança, da mesma maneira que foi capaz de o fazer há 150 anos atrás. É provável que esta mudança não seja uma coisa extraordinária, seja uma coisa tão simples como uma imagem banal como esta, de uma escola, banal também ela, dos dias de hoje, uma escola que não tem aparentemente nada de especial, mas onde, obviamente, nós reconhecemos uma figura muito diferente do ponto de vista orgânico, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista das aprendizagens do que a escola anterior. Ora, o que é que distingue esta escola? Há muitas coisas que distinguem esta escola, desde logo. Não sabemos onde é que acaba o espaço, não sabemos se esta sala é maior ou é menor, os alunos estão arrumados de uma maneira muito diferente do que estão no tradicional modelo escolar, não há apenas um professor neste espaço, há vários professores neste espaço a trabalhar ao mesmo tempo com vários alunos ou com vários grupos de alunos. Há alunos a trabalharem sozinhos, há alunos a trabalharem em grupos, isto é, uma imagem que parece banal e é banal, tem, na verdade, uma mudança de fundo em relação ao que foi este modelo normalizado de ensino que nós inventamos nas últimas 150 anos. O espaço será um espaço mais desorganizado, no qual estão vários professores e não apenas um, e no qual estão um conjunto de alunos, alguns organizados à volta do professor, alguns organizados em grupo entre eles, alguns a trabalhar individualmente, alguns a fazerem outra coisa qualquer, isto é, há um processo, num certo sentido, de mudança do que era esta estrutura deste modelo escolar, e nesta mudança, é o argumento que eu quero fazer aqui hoje convosco, vai uma mudança de fundo no que significa ser professor. Vai uma mudança de fundo na identidade da profissão docente, vai uma mudança de fundo no que é a realidade da profissão docente. E essa mudança pode-se definir a partir das 4 entradas de que eu vos falei aqui há pouco. Em vez
de um professor individual, vamos ter vários professores a trabalhar em conjunto num espaço de sala de aula, num espaço mais alargado, num espaço de uma escola. A ideia do professor individual, eu na minha sala de aula, a dar a minha aula com a minha turma e com os meus meninos, acabou-se. Isto é, o professorado vai evoluir inevitavelmente para uma profissão de trabalho em equipa, de colaboração, de colegialidade, de trabalho de relação, que já não é uma relação individual, eu com os meus meninos, eu com a minha turma, eu com os meus meninos dentro da minha sala de aula, mas que é uma relação de como é que se organiza o trabalho, como é que se organiza o trabalho no espaço da escola, em espaços mais diversos, e como é que eu organizo o trabalho a partir de uma relação com os meus colegas e com os outros professores. De uma aprendizagem que já não vai ser a aprendizagem de alunos sentados, de costas uns para os outros, uniformizados numa turma. Quanto mais homogénea a turma for, melhor. Se forem todos da mesma idade, melhor. Se forem todos do mesmo nível de estudos e do mesmo progresso, melhor. Este processo de homogeneização das turmas, não é? Que foi conduzido sistematicamente desde o final do século XIX, vai dar agora origem a estudantes trabalhando, e eu sublinho aqui propositado que a palavra trabalhando individualmente, trabalhando em grupos, trabalhando com o apoio dos professores, isto é, instaurando uma relação com a aprendizagem, que já não é a relação daquele que ouve alguém dizer alguma coisa, mas é a relação daquele que vai instaurar um processo de aprendizagem individual, em grupos, de maneiras diferentes, em espaços diferentes, em tempos diferentes, segundo ritmos diferentes e, portanto, que já não tem este processo homogéneo, uniformizante do modelo escolar, tal como ele foi concebido nas escolas normais. Uma relação com o conhecimento que está a mudar a sociedade astronómica, não é? De um conhecimento enciclopédico, de um conhecimento que está nas enciclopédias, e a enciclopédia primeiro é a cabeça do professor, num conhecimento que está pronto, metaforicamente definido por um quadro negro, onde se plasma um conhecimento que está pronto, para uma relação cultural e científica com o conhecimento, para uma relação com o conhecimento que passa pela descoberta, que passa pela criação, que passa pela pesquisa, passa pela resolução de problemas, passa por um conjunto de outras questões que não se limitam apenas à ideia de um conhecimento enciclopédico que é servido pronto a um conjunto de alunos através de uma série de aulas, não é? E isto não quer dizer que o conhecimento seja menos importante do que era nos tempos enciclopédicos. O conhecimento é o centro de qualquer processo de aprendizagem. Não há aprendizagem sem conhecimento, não há educação sem conhecimento. O conhecimento é o centro. Mas isso não quer dizer que tenha que ter uma relação com o conhecimento, que é uma relação passiva e não uma relação de quem vai à procura do conhecimento, como dizia já há muitos anos o Bernard Shaw, como sabe, era um homem muito crítico e muito irónico, não é? Dizia ele, não deve ser o conhecimento a perseguir a criança, deve ser a criança a perseguir o conhecimento, não é? E portanto a ideia tem sido à busca, e por isso é que eu na primeira frase de há pouco vos falava dos alunos e na de baixo vos falava dos estudantes, aqueles que estudam, aqueles que vão à procura do conhecimento. E finalmente, um quarto elemento, que é um elemento absolutamente decisivo, que é a ideia de uma escola fechada, de uma escola integral, de uma escola virada para dentro, de uma escola fechada dentro de si, para aquilo que eu designo o espaço público da educação, um espaço de redes, um espaço de participações, um espaço de deliberação, um espaço onde se produz, dizer no final desta minha conversa, onde se produz o comum, a ideia da construção do comum e da produção do comum. Uma escola que já não pode ser aquilo que o Adolfo Lima dizia. Adolfo Lima, aliás, ele é anarquista, não é? Mas que há cerca de um século escreveu um texto sobre educação integral, que é o mais equívoco de todos os conceitos pedagógicos, e em que ele dizia sobre a educação integral esta coisa extraordinária há 100 anos e que parece que nós ainda não cansamos de nos repetir nos dias de hoje. Dizia ele, o drama dos professores, aquilo que nós fazemos durante o dia, as famílias estragam durante a noite, não é? A gente ensina aos meninos uma coisa e as famílias estragam tudo, não é? E portanto só temos uma hipótese, dizia ele, é educar integralmente as crianças,
tomar conta delas por inteiro e só as devolvermos às famílias quando elas estiverem prontas, não é? Isto é, só nessa altura é que a gente as devolve, não é? Este tipo de concepções da escola, uma escola salvadora, uma escola regeneradora, uma escola que vai salvar o mundo, que vai salvar a humanidade, que vai tratar da moral do mundo e da sociedade, que vai... É uma ideia totalitária de escola e é uma ideia que obviamente não nos serve para o século XXI. Precisamos de uma escola que seja este espaço público da educação, ou como dizia o Paulo Freire, seja uma cidade educadora, precisamos perceber o que é que na relação entre a escola e a sociedade existem potencialidades educativas e de sermos capazes deste diálogo no interior daquilo que eu designo pelo espaço público da educação. Ora bem, se eu fiz este preâmbulo de 12 minutos, foi para vos dizer que estas 4 coisas que eu acabei de vos falar mudam radicalmente o trabalho docente. O trabalho docente é organizado de outra maneira, as lógicas de ensino são organizadas de outra maneira, a relação com o conhecimento é organizada de outra maneira, a relação com a escola e com o espaço público da educação é organizado de outra maneira. É esta mudança e mudança de fundo que nos obriga, obviamente, a repensar a formação de professores e a tentar perceber o que é que estamos a fazer bem ou o que é que estamos a fazer mal, o que é que podemos fazer de outra maneira, como é que podemos repensar a formação de professores. Vou repensá-la apenas a partir de uma ideia, que é uma ideia polémica e espero eu suficientemente provocadora para tentar argumentar o meu ponto, que como vão ver, se reporta em grande medida a questões que vêm de trás. E para mim, repensar a formação de professores, esta é a parte polémica, mas é também a chave do esqueleto do texto do que eu vos quero dizer, e vou procurar argumentar esse esqueleto, sabendo que não terei muito tempo para ir além disto. Repensar a formação de professores como uma formação profissional. E este, obviamente, é o ponto polémico do meu argumento, não é? Porque normalmente quando falamos em formação profissional, achamos que isto é desvalorizar, isto é uma coisa de menor nível académico, de menor nível intelectual, de menor nível universitário, e portanto a formação profissional é uma coisa assim mais técnica, mais aplicada, etc. Não é esse o meu ponto, obviamente. Para mim a formação de pessoas é uma formação profissional, da mesma maneira que a formação de um médico é uma formação profissional. Trata-se de se formar para uma profissão. Não se trata de formar em letras, ou de formar em ciências, ou de formar em outra coisa qualquer, não. Trata-se de se formar para uma profissão. Quando se perderam as escolas normais, quando se perderam as escolas de formação de professores, e perderam-se por boas razões, isto é, as escolas de formação de professores, a partir de certa altura, não serviam a tarefa de formar os professores, não é? E essa formação passou para o ensino superior, e nisso houve ganhos de uma enorme dimensão, e isso trouxe também perdas muito significativas. E a perda maior que isso trouxe foi que se perdeu a relação com a profissão. Perdeu-se uma grande relação com a profissão, perdeu-se uma relação mais forte com a profissão, ao mesmo tempo que se ganhou uma dimensão universitária, uma dimensão científica, uma dimensão académica, mas que muitas vezes é uma dimensão fragmentada, e nós hoje precisamos de recuperar esta dimensão da profissão. Como eu disse num texto aqui há uns anos atrás, numa fórmula polémica, eu dizia: é preciso trazer a profissão para dentro da formação de professores. Isto é, dito de outra maneira, é impensável formar um médico sem ser através de outros médicos. No entanto, muitas vezes, os professores não estão dentro dos programas de formação de professores, e muitas vezes nós achamos que é possível formar professores sem os professores, sem que a profissão esteja dentro do percurso de formação. Eu espero ser capaz de explicar bem o que é que quero dizer com isto, não é? E deixar, pelo menos, não para que concordem comigo, mas para que sejam capazes de perceber o meu argumento sobre esta matéria. Isto leva-nos, obviamente, a um debate, que é um debate da maior importância hoje, quanto à relação entre a universidade
e agora ponham aqui ensino superior, no vosso caso, para mim é a mesma coisa, não faço distinção entre o que é o ensino superior, a universidade, e o que são as escolas, o ensino básico, o ensino secundário, etc. Esta relação, em grande medida, perdeu-se, não é? Ela não é suficientemente forte, e hoje nós temos como debate sobre a formação de professores como é que se encontra uma nova relação entre estas duas dimensões essenciais da formação de professores. Como todos sabem, os médicos são formados em faculdades de medicina que estão dentro dos hospitais. Ora bem, num certo sentido, o que eu gostaria era que os professores fossem formados em escolas superiores ou universitárias que estivessem dentro de escolas básicas e secundárias. Eu sei que isto não é possível, do ponto de vista, mas quer dizer, a minha metáfora é essa. A minha metáfora é que elas estão lá dentro, não é? Porque elas estão dentro do que é o espaço das dinâmicas profissionais. Seria impossível formar um médico se a Faculdade de Medicina não estivesse dentro do hospital. A presença da Faculdade de Medicina dentro do hospital não é por acaso, não é uma pura coincidência. É porque é lá que está a profissão, é lá que está a clínica, é lá que estão as realidades institucionais, e isso muitas vezes na formação de pessoas perdeu-se. Não é? E esta distância entre a universidade e as escolas é uma distância que se tornou muito grande, dificultando uma maior aprendizagem dos gestos, das rotinas e das culturas profissionais. Mas além da relação entre as escolas e as universidades, eu quero que a profissão tenha um papel a dizer na formação dos futuros profissionais. Eu quero que a profissão, nas suas diversas dimensões, e já vos vou dizer o que é que eu quero dizer com isto, não é? Tenha um papel na formação dos professores. E dizer que eu quero que a profissão tenha esse papel é porque eu reconheço à profissão docente a existência de um conjunto de saberes e conhecimentos que só os professores têm. Saberes e conhecimentos que não existem nas universidades, saberes e conhecimentos que não existem nos centros científicos, que não existem na pesquisa e que só existem no interior da profissão. Muitas vezes opõe-se, é a oposição mais sistemática que existe na formação de professores, entre o chamado conhecimento científico e cultural. Um professor de matemática tem que saber muito de matemática, um professor de história tem que saber muito de história, obviamente. Nem vou discutir esse assunto, porque é um assunto que para mim não merece discussão, é óbvio que sim. Pois uma oposição entre esse conhecimento e o conhecimento pedagógico e didático. Se dá nas escolas superiores de educação ou nos departamentos de educação, história da educação, psicologia da educação, didática, o currículo, etc, etc, etc. Não é? E muitas vezes os professores ficam entalados entre estes dois tipos de conhecimentos, que são os dois muito importantes, mas que nenhum dos dois substitui um terceiro tipo de conhecimento, que é o que eu designo pelo conhecimento profissional docente. Não é? Se não houver dentro das escolas de formação este conhecimento profissional docente, é impossível formar um professor. Da mesma maneira que seria impossível formar um médico apenas com os conhecimentos de anatomia, ou de fisiologia, ou de neurologia, se não houvesse o conhecimento clínico médico, se não houvesse o conhecimento profissional médico a agir no interior de um determinado espaço de formação. E é isso que me está a levar a dizer que formar um professor, e eu agora não vou ter tempo para elaborar sobre isso, é ser capaz de levar alguém a construir a sua posição como profissional docente. No fundo, a desenvolver-se como profissional docente, a construir a sua posição. Posição é o conceito que eu vou introduzir nesse texto. Espero começar a escrever amanhã e que espero ser capaz de explicar do ponto de vista filosófico, epistemológico e até etimológico da palavra posição, que remete para muitas coisas diferentes, remete para espaço de posições, para tomada de posição, e remete para postura, remete para um conjunto de outras coisas que eu não tenho aqui oportunidade de desenvolver convosco, mas que, para mim, remete nesta fase, e são os 5 apontamentos brevíssimos que eu vos deixarei, remete para a ideia de 5 apontamentos que para mim são centrais para perceber a formação de um professor. E esses 5 apontamentos começam em 5 palavras começadas por P. A pessoa,
os pares ou a partilha, a pedagogia, a pesquisa e a dimensão pública. Isto é, há 5 pontos de entrada para perceber um programa de formação de professores nesta perspectiva de que hoje vamos falando, e esses 5 pontos de entrada residem nestas 5 palavras que eu aqui vos deixo. E essas 5 palavras remetem para a ideia de uma disposição pessoal, de uma interposição profissional, de uma composição pedagógica, de uma recomposição pedagógica e, por último, de uma exposição pública. E, portanto, eu estou a jogar com este conceito de posição que desenvolverei no início deste texto que espero escrever. E sobre os quais vos deixo 5 apontamentos. Isto é, ser professor é desenvolver uma disposição pessoal para ser professor. É ser capaz de fazer um trabalho sobre a pessoa que é o professor. O professor é uma pessoa e é um profissional. E por isso é preciso organizar nos programas de formação de professor espaços e tempos que permitam um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de autorreflexão, um trabalho sobre nós mesmos, sobre nós próprios, não é? Olha, isto os médicos fazem. Isto muitas vezes não se faz nos programas de formação de professor. Porquê é que vieste para aqui? O que é para ti ser professor? O que foram as tuas experiências como aluno? O que foram as tuas experiências da tua relação com os professores? O que foram episódios da tua vida pedagógica como aluno? O que são as coisas que imaginas que podes ou não podes fazer como professor? O que é a tua relação pessoal com a profissão do humano? Com uma profissão que implica muitas dimensões de disciplina, de indisciplina, de conflitualidades várias? Não podemos formar um professor se não trabalharmos as dimensões pessoais do que é ser professor. E, portanto, se não conseguimos transformar uma predisposição para ser professor numa disposição pessoal que afirme esta dimensão do professorado. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar uma disposição pessoal é trabalhar uma interposição profissional. Qual é o lugar que eu ocupo na minha relação com os meus colegas? Qual é o lugar que eu ocupo na minha relação com os meus pares? Qual é o lugar que eu ocupo e como é que eu adquiro uma determinada cultura profissional? Qual é o papel que os professores mais antigos têm na minha formação? É possível formar um jovem professor sem a participação de professores mais experientes? É impossível. É impossível formar alguém para uma profissão sem a contribuição dos profissionais dessa profissão. Os médicos fazem-o notavelmente. Na maior parte dos casos, nós, professores, fazemos mal isto. Fazemos mal esse processo de socialização profissional, de aquisição de uma cultura profissional, de construção dessa dimensão da profissão que felizmente estava muito presente nas antigas escolas normais. E por isso é que elas foram as instituições tão poderosas e resistiram durante tanto tempo, mas cujo laço, cuja ligação se perdeu no momento da chamada universitarização da formação de professores, com a sua passagem para o nível superior, para o nível da dimensão do ensino superior. Isto faz-se mal na formação inicial, faz-se mal nos primeiros anos de exercício profissional, que deviam ser os anos mais importantes da formação. São os 2 ou 3 primeiros anos depois de adquirirmos o diploma dentro de uma escola superior, aquilo que os médicos chamam a residência médica, ou o estágio médico, ou o processo de relação com o início das especialidades. Faz-se mal aí, faz-se mal ao longo da nossa vida profissional. Há um programa particularmente notável da Universidade de Harvard, que é a melhor escola médica do mundo, que lançou agora um programa chamado Pathways, onde na verdade estão muitas das coisas que eu estou aqui a tentar dizer para a formação de professores. E há uma coisa que eles fazem, que parece uma coisa de nada, mas que eles fazem no primeiro dia de aulas, quando um jovem estudante, com 17 ou 18 anos, chega à Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. Nesse dia, eles reúnem antigos médicos já existentes, com um jovem professor de 18 anos, que está a entrar no primeiro ano do curso de Medicina, e desenvolvem uma cerimónia simbólica, que é que um antigo médico veste uma bata ao jovem estudante que está a iniciar o curso de Medicina. E neste gesto simbólico de vestir uma bata,
vai a ideia de tu agora és dos nossos. Tu agora pertences à profissão e a responsabilidade da tua formação também é nossa, não é? Tu agora fazes parte de uma determinada comunidade profissional na qual vais fazer o teu caminho, na qual vais fazer o teu percurso de formação e nós também somos responsáveis por isso. Essa também é uma dimensão importante do nosso trabalho. Um trabalho que obriga cada um a compor a sua própria pedagogia. O trabalho docente, a forma como organizamos a nossa pedagogia, exige a ideia de uma formação mútua entre nós. O Sérgio Misa tem uma intervenção muito interessante, mas muitas que ele tem. Ele diz uma coisa que é muito curiosa, nas palavras do Sérgio e na maneira como ele fala, em que ele diz: ninguém sozinho tem a profissão dentro de si. Nós só temos a profissão toda se estivermos em contato com os outros colegas. Nenhum de nós pode trazer a profissão sozinha dentro de si. A nossa profissão só se completa neste trabalho de formação mútua, de ligação aos outros, de construção de formas de trabalho docente que vão a ser extraordinariamente diferentes do que eram até agora. Estamos num momento de transição. Por causa do digital, com certeza, mas não é só o digital, é uma mudança civilizacional. O Michel Serres tem um livrinho chamado La Petite Poussette, a Pulgarzinha, em que ele fala da geração que pensa com o pequeno pulgar, pensa na ponta dos dedos, não é? E ele diz, argumenta ao Michel Serres, como sabem, um grande filósofo francês, que só houve 3 revoluções na história da humanidade. A primeira foi quando a humanidade inventou a escrita, já lá vão 5.000 ou 6.000 anos. A segunda revolução foi quando inventamos o livro impresso, o Gutenberg, foi há 500 anos, e que a terceira revolução é agora. E que em cada uma destes momentos da revolução a educação mudou radicalmente. E mudou radicalmente porque o nosso cérebro mudou, porque a nossa relação com o conhecimento mudou, porque a nossa relação com os outros mudou, porque a nossa maneira de usarmos o cérebro, a nossa maneira de nos relacionarmos com o conhecimento, e diz o Michel Serres, acima de tudo, a nossa maneira de aprendermos mudou radicalmente. Esse é o tempo em que nós estamos hoje. O tempo de uma mudança radical nas formas de aprendizagem, nas formas de organização do trabalho docente, na nossa composição pedagógica, e é sobre isso que devemos estar muito atentos. Uma composição pedagógica que, como dizia Oli Schulman, provavelmente, pelo menos para mim, o autor que melhor escreveu sobre formação de professores, ou pelo menos aquele com o qual eu mais me identifico, não é? Em que ele dizia, e eu retomo aqui uma coisa que vos estava a dizer há pouco, sobre as pedagogias com assinatura, e dizia ele que uma pedagogia com assinatura, nenhuma pedagogia é um substituto para um conhecimento profundo do conteúdo, das disciplinas. No ensino, este conhecimento do conteúdo, diz o Lixura, é de 2 tipos. A compreensão rica e profunda da disciplina que se está a ensinar, matemática, história, biologia, o que seja, e a compreensão dos princípios da aprendizagem, do desenvolvimento, da motivação, do ensino, da pedagogia, do currículo, o que quer. Estas formas de conhecimento, estas 2 formas de conhecimento são fundamentais, mas não são suficientes. É preciso transformar o conhecimento alcançado em conhecimento que se utiliza e criar as bases para novos tipos de compreensão que só se podem concretizar através da experiência e da reflexão sobre a experiência. Juntos, eles constituem as formas do que ele chama o conhecimento pedagógico do conteúdo, num certo sentido aquilo que eu chamei, no slide anterior, o conhecimento profissional docente. A palavra que o Schumann dá é uma palavra diferente da minha, estamos os dois a falar da mesma coisa. E este conhecimento profissional docente é um conhecimento que tem que ser atualizado e reatualizado através da investigação. Porque as profissões por si só não têm elementos de renovação. As profissões por si só podem ser coisas fechadas, rotineiras, pobres, podem ser coisas repetitivas, podem ser coisas a quem falta essa dimensão de mudança e de transformação de que eu vos falei há pouco. E é por isso que a pesquisa é muito importante. E é por isso que é muito importante que a pesquisa e a investigação tenham um papel na organização da formação de professores, e é preciso organizar a formação como ciência, como procura, como pesquisa, e é preciso escrever muito. É preciso escrever a profissão. Os professores não escrevem.
Quem escreve são os pesquisadores, são os investigadores, são os universitários. Nós precisamos de uma escrita dos profissionais. Precisamos de uma escrita das pessoas profissionais e não apenas de outras pessoas que escrevem sobre a profissão, sejam as pessoas das ciências da educação como eu, sejam as pessoas de outras áreas. A ideia da escrita e de um processo de investigação que conduz a práticas de escrita é central para o prestígio dos professores e para o prestígio da profissão. E por isso é também importante, e por último, tenho 3 minutos para acabar, e por último, a dimensão da exposição pública. Esta abertura ao espaço público da educação. A educação não cabe já dentro das escolas. E caberá cada vez menos. Com as redes, com o digital, com o conjunto de coisas. É preciso trabalhar com tudo que está fora da escola. É preciso trabalhar no espaço público da educação. E eu não estou a repetir a lenga-lenga de há 100 anos atrás sobre a relação escola-comunidade ou sobre a relação escola-sociedade. Não estou a falar disso. Estou a falar da capacidade de instaurarmos um espaço público da educação, que é um espaço muito mais amplo do que o espaço da escola, um espaço onde se produz o comum. E produzir o comum, recordem-se da Hannah Arendt, é produzir um espaço onde em comum possamos expressar as nossas diferenças. Não é um espaço daquilo que é igual, não é um espaço de iguais, é um espaço do trabalho em comum para que cada um possa expressar as suas diferenças e as suas ideias. Uma extraordinária senhora, uma senhora chamada Maxine Greene, que foi presidente da Associação de Investigação em Educação dos Estados Unidos da América e que proferiu uma brilhantíssima conferência em 1982, já lá vão 35 anos, não é? Em 1982, já lá vão 35 anos, não é? A Maxine Greene, uma conferência sobre espaço público e educação pública, Public Space and Public Education, dizia nessa conferência que era impossível imaginar um sentido coerente para a educação se alguma coisa comum não acontecer num determinado espaço público. E é por isso que a educação hoje tem de ir além deste espaço da escola, do espaço normalizado de que eu vos falei no início, e tem que ser capaz de dar este passo no sentido do espaço público. No fundo, o que eu procurarei escrever neste texto é, a partir desta ideia de posição, perceber como é que um programa de formação de pessoas tem que ter esta coerência de desenvolver estas 5 dimensões de que brevemente aqui vos procurei trazer, e para isso acabo praticamente como comecei, e para isso precisamos de ter uma casa comum da formação e da profissão. Isto é, precisamos que as escolas superiores de educação, as universidades, os programas de formação de pessoas se desenvolvam como uma casa comum da formação e da profissão. Como lugares, como foram no passado nas escolas normais, onde estava a formação, onde estavam as associações de professores, onde estava a realidade profissional, onde estava a realidade das escolas, onde havia esse mundo profissional que está dentro dos hospitais, que os médicos se servem para formar dentro da relação hospitalar com a Faculdade de Medicina, mas que é um mundo que muitas vezes, no nosso caso, está partido, está fragmentado, está isolado. Sermos capazes de construir uma casa comum da formação e da profissão, que dê sentido, que seja o fertilizador, não é? Fertilizante da formação de professores, onde a profissão tem este papel, não porque a profissão sabe mais do que nós, mas porque ela sabe coisas que nós não sabemos e tem conhecimentos que nós não temos, nem nas disciplinas, nem nas pedagogias. É central, se queremos ligar a formação de professores ao desenvolvimento da profissão docente, se queremos ligar o prestígio da profissão às dinâmicas da própria formação, se queremos que os nossos programas superiores de formação de professores tenham resultados concretos no prestígio, na valorização dos professores e no seu trabalho. Essa tem sido, ao longo dos anos, a minha batalha principal, e é por isso que, para mim, pensar na formação de professores nos tempos atuais é ser capaz de dizer como é que se aprende a ser a pessoa, como é que se aprende a sentir a profissão, como é que se aprende a agir como
um professor, a pedagogia, como é que se aprende a conhecer a pesquisa e a investigação, finalmente como é que se aprende a intervir como um professor, como é que se adquire esta dimensão de um profissional, como é que se concebe uma formação profissional dos professores que vá muito além de uma mera junção de umas tantas disciplinas, com umas tantas didáticas, com umas tantas pedagogias, com os tantos estágios feitos no final do curso, de uma fragmentação que obviamente hoje já não nos serve. Temos de repensar seriamente a formação de professores e temos de o fazer num tempo que é um tempo de profundas mudanças. Talvez eu não tenha certeza de coisa nenhuma, nós hoje, nenhum de nós tem certeza de coisa nenhuma, mas há talvez uma coisa sobre a qual eu vos posso garantir com razoável certeza. Do ponto de vista de uma análise histórica, do ponto de vista de uma análise filosófica, do ponto de vista de uma análise do que são as tendências da educação em todo o mundo, há uma coisa que eu vos posso garantir. Eu não sei exatamente como é que vão ser as escolas daqui a 20 ou 30 anos, mas posso garantir-vos com razoável certeza que vão ser muito diferentes do que são as dias de hoje, não é? E que aquele modelo escolar que eu comecei por vos apresentar, daqui a 20 ou 30 anos, ele não vai existir praticamente em parte nenhuma do mundo, não é? Como é que se vai dar a evolução? Pode haver muitas evoluções negativas, pode haver muitas evoluções positivas, pode haver muitas coisas, não sabemos, mas sabemos que isso vai depender do trabalho de cada um de nós. E que, sobretudo, os que agora estão a fazer a sua formação como professores, têm esta sorte absolutamente extraordinária, que é de viverem um tempo profissional que vai ser um tempo de mudanças como nós não tínhamos nas escolas e na educação desde meados do século XIX. 150 anos depois, estamos num tempo de mudança e de viragem profundíssimo, com todas as dúvidas, com todas as hesitações, com todos os problemas. É preciso que cada um de nós, que cada uma de nós habite esse tempo com esta ideia que é um tempo de mudança, que é um tempo de uma mudança profunda na área da educação e ser capaz de investir esse tempo. Cada um fará o seu pequeno gesto da maneira que o entenda, fará o seu pequeno compromisso como achar melhor fazê-lo. Eu tinha preparado terminar com este apontamento do meu autor de referência preferido, do Jorge Luís Borges, o homem com quem eu tenho passado ao longo da minha vida muitas e muitas noites, não é? Quando vi esta instalação e esta arca canoa de Noé a navegar por um mar de livros, lembrei-me de, se vocês fizerem um terceiro encontro, imagino que vão fazer, não é? De poderem eventualmente, vou dizer uma coisa exagerada, mas poderem eventualmente sugerir como proposta de instalação o livro da areia de Jorge Luís Borges, não é? Que é, a meu ver, o melhor conto que se escreveu na história da humanidade. Acho que é o conto que resume todos os contos. Não conheço nenhum outro livro, nenhum outro conto que seja tão extraordinário e que resume de forma tão notável todo o património da humanidade. E este homem, no livro da areia, não é no livro da areia que ele escreve isto, mas é no Atlas, quando faz a viagem pelo mundo, totalmente cego, acompanhado pela Maria, que tirava fotografias dos lugares e ele depois escrevia pequenos textos a comentar. Num texto ao lado de uma pirâmide escreveu esta frase. É com esta frase que eu vos deixo. Gastei 5 minutos a mais do que devia, peço desculpa, não é? É com esta frase que eu vos deixo, porque ela simboliza a ideia do pequeno gesto que pode transformar muitas coisas, não é? E eu julgo que é essa ideia do pequeno gesto que pode transformar muitas coisas que está na origem de uma outra dinâmica de formação de professores e de um compromisso de formação de professores. Se achamos que não podemos mudar nada, se achamos que as coisas são tão difíceis, que mudar a escola é tão difícil, que mudar a escola é tão difícil, nenhum de nós fará nada, não é? É no pequeno gesto que está a diferença do que nos vai acompanhar no futuro. É com esse pequeno gesto que eu vos deixo, agradecendo a vossa atenção e ficando depois, noutra altura, por e-mail ou por outra forma qualquer, à vossa disposição. Deixar-vos aí um e-mail no fim, para se alguém quiser ajudar nesta escrita do texto que eu vou começar. Dizia Jorge Luís Borges: inclinei-me a uns 300 ou 400 metros da pirâmide. Peguei um punhado de areia, deixei-me cair silenciosamente um pouco mais adiante e disse em voz baixa: estou a modificar o Sahara, não é? É esta ideia de que com pequenos gestos podemos modificar muitas coisas,
que eu vos deixo, agradecendo muito a vossa atenção, agradecendo o vosso convite e felicidades para o vosso trabalho. O livro que Elsa trouxe aqui, que é sempre uma história que eu gosto de contar, já agora, vos mais 2 minutos, que é uma história que eu gosto de contar. Era um livro que eu tinha estado durante anos e anos e anos a trabalhar numa base de dados. E tínhamos feito este CD-ROM que está aqui, com bibliografia portuguesa de educação, revistas, foi um trabalho absolutamente inacreditável. Foram 10 anos de trabalho, várias pessoas a trabalharem, eu sem exagero, 16, 18 horas por dia, etc. E neste CD vai uma massa de dados impressionante. E quando o CD estava praticamente pronto, eu pedi à ASA se eles queriam editar. Na altura que eu estava na ASA era o... Como é que ele se chama? Bom, não Alzheimer. Agora não me esqueço dos nomes todos mesmo. Sou o Matias Alves, o José Matias Alves. E o José Matias Alves editar, sim, com certeza, a professora gente edita, obviamente, edita, não sei o que tal. E depois um dia, isto foi publicado em 2005, portanto aí, os primeiros dias de novembro de 2004, ele telefonou-me e disse: nós estamos aqui com um problema, não sei o que tal. Então qual é o problema? É que estivemos a ver aqui os comerciais da Edições ASA e é impossível vender um CD, o CD não se vende, é impossível vender um CD, não há mercado para vender CDs e tal. Estávamos aqui a pensar se o professor conseguisse escrever assim 10 ou 12 páginas e tal, e eu disse: portanto, você vai dizer que é que eu escreva uma coisa para embrulhar o CD, é isso? Pois não era bem isso, mas no fundo é muito diferente e tal. E eu deitei-me às mãos este livro, não é? Que é um livro de textos e de imagens, que eu escrevi no Natal do ano de 2004, escrevi em 15 dias, e em que a certa altura me veio um nome, que eu não sabia o que é que ele queria dizer, que era este nome de Evidentemente, que é um nome estranho para um livro de História da Educação, não é? Evidentemente, o que é que isto quer dizer? Não quer dizer nada, mas estava na minha cabeça. Eu não sabia o que é que o nome queria dizer, estava na minha cabeça. E nesse Natal, o meu filho levou para lá pela primeira vez a namorada, a primeira namorada dele. E a gente não sabe o que é que há a dizer, o que é que a gente diz à namorada do filho, não tinha experiência, já tenho mais experiência, mas na altura não tinha. E a certa altura veio essa conversa que eu estava a escrever no livro, não é? E que só me vinha o nome de Evidentemente, mas que achava assim um nome um bocado estranho. As pessoas lá disseram algumas coisas e a jovem, coitada, também não queria ficar sem dizer nada, disse: ai não, eu não acho mal, parece-me assim um título da Margarida Rebelo Pinto, não é? E eu naquele momento eu juro a dizer: o título fica mesmo este, a partir de agora fica mesmo este. E no entanto, só depois, ao escrever o título, é que me apercebi da riqueza que o título tinha e que, não sei se é muito importante para quem está na área da educação. E a riqueza é tão simples como isso, evidentemente. Isto é, a educação, tudo o que é evidente